todas e a todos, como se diz agora. Muito bem-vindos a mais à primeira sessão da tarde desta sessão paralela. E para abrir a sessão, nós contamos com o contributo do Bernardo Rodrigues. O Bernardo Rodrigues é um estudante da Escola Secundária da Zambuja, já está a pôr asa mais, e vem partilhar connosco uma experiência que ele teve interessante, cujo título é Space Design Competition. Boa tarde, o meu nome é Bernardo Rodrigues. Como já me apresentaram, sou da Escola Secundária da Zambuja e a Ciência Viva convidou-me para falar sobre a minha experiência numa competição internacional que é o Space Design Competition. Esta competição baseia-se numa simulação do futuro da indústria aeroespacial, em que temos uma fundação fictícia que emite uma proposta, um concurso, para a construção de uma base num astro do Sistema Solar, pode ser um asteroide, ou uma lua, outro planeta. E, no caso, equipas de alunos de 15 a 18 anos competem entre eles para elaborar a melhor proposta e que têm de resolver todos os problemas técnicos e científicos que são necessários para criar uma base fora da Terra. Ciência Viva, este ano, juntamente com a Portugal Space, trouxeram para Portugal uma edição própria do evento e eu participei, eu presidi a minha equipa, que, como ganhou, passou à fase internacional, mais especificamente à fase europeia, com o mesmo formato. Concluída a fase europeia, eu e mais 3 jovens portuguesas classificámos para participar na fase internacional mundial, que é na NASA, no Kennedy Space Center, na Flórida, a decorrer no final de julho, na qual vamos participar. E, no fundo, foi graças a este projeto, também proporcionado pela Ciência Viva, que além de nos dar a oportunidade de conhecer o mundo da indústria aeroespacial, o qual muitos de nós temos um gosto e temos interesse, também deu-nos o contexto onde aprender foi um estimado desafio, seja na concepção de sistemas de propulsão avançados, ou mesmo também nos métodos de manter a qualidade de vida no espaço, que também é um assunto muito importante, como é que vamos manter a qualidade de vida em meios inóspitos, seja pela manutenção dos recursos ou então com o estabelecimento de programas para que as pessoas se mantenham ativas e dinâmicas entre si e, no meio de tantas máquinas e tanta evolução científica, consigamos manter aquilo que nos faz de nós humanos. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sai daí. Alguém quer fazer perguntas ao Bernardo? Se não, eu quero. Bernardo, explique-me lá. Já percebemos como é que ganhou. Já percebemos a habilidade toda. O que nós não percebemos é como é que a malta vai viver bem lá no espaço. Tem uma ou duas ideias já ou não? Já sabe como é que vai fazer isso? Propulsão avançada, qualidade de vida? Ganharam com alguma ideia dessas ou só com com o desenho? Nós, no concurso inteiro, nós temos vários parâmetros a que temos de resolver. Passa, por exemplo, por um método de construção, os materiais, as fases, mas também passa, por exemplo, temos um setor que é dedicado inteiro à parte humana, que responde a desafios, por exemplo, como é que vamos manter a atividade física das pessoas no espaço. Por exemplo, uma das ideias foi um pavilhão de multiusos que podíamos adaptar para diferentes desportos, isto tudo numa lua de Marte. Outras maneiras é, por exemplo, através de manter os contactos, as relações, as amizades e o contacto social através, por exemplo, de equipamentos de realidade virtual, com centros virtuais de conhecimento de pessoas para todo o sistema solar, porque o desafio em si já consiste também na participação de bases que já estão hipoteticamente colocadas em pontos estratégicos além da Terra. E toda esta tecnologia também para fazer com que o impacto da vida no espaço seja mínima nos habitantes dos nossos assentamentos. Muito bem. Mais alguma pergunta? Alguns dos colegas aqui querem fazer uma pergunta ao Bernardo? Bernardo, muito obrigado pela sua participação e pelo seu contributo. Obrigado.
os presidentes das mesas têm esta presunção de que são bué de conhecidos. Eu sou o Luís Sebastião, tenho o gosto de representar o Centro de Investigação, Educação e Psicologia da Universidade de Évora e nessa condição única que fui convidado para estar aqui e, portanto, desculpem lá não ter dito logo quem era, comecei a falar como sou sempre. Peço desculpa. Muito obrigado ao Bernardo. Vamos então agora dar início à parte das apresentações das investigações que aqui estão. Nós combinámos que vamos fazer as apresentações de seguida e depois vocês guardam as perguntas e a interação com a sala depois de fazermos a primeira ronda para mantermos tudo debaixo de controle, está bem? Cada um dos colegas de mesa, quando antes de falar, apresenta-se brevemente para dizer quem é, em que contexto está a investigar, quais são as suas áreas de investigação, para eventualmente os conhecerem, os identificarem e fazerem aquilo que é, pelo menos, criar a possibilidade de fazer aquilo que nós queremos muito, que é networking. É quem não os conhece e quiser e tiver interesse na área de investigação, depois podem começar a alargar as nossas redes de contactos e de trabalho colaborativo. E pronto, já falei demais. Vai usar da palavra a colega Tânia Gaspar, do Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social. Então, muito boa tarde, deixem-me só aqui... Diga, diga. Espera. Não toco. Essa é a sua. É que não tenho. Mas essa é a sua. Não. Desculpa. Então, muito boa tarde. Antes de mais, quero cumprimentar os meus colegas de mesa e dizer que é um gosto estar aqui. O meu nome é Tânia Gaspar, eu sou psicóloga de formação e faço parte do CLICIS, que é o Centro de Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social, que é um centro de investigação multidisciplinar e que eu estou a coordenar um grupo de investigação que está relacionado com a qualidade de vida, inclusão social e intervenção psicossocial. Portanto, o nosso trabalho, uma vez que temos a sorte de incluir colegas das várias áreas, trabalhamos muitas vezes em equipa, tendo em conta os colegas da área da Psicologia e Serviço Social. E este projeto é um destes que junta estas duas áreas. Este projeto surgiu de um estudo anterior que fizemos sobre a qualidade de vida no processo de envelhecimento e reforma, uma vez que nós na psicologia sentíamos que as pessoas num período pós-reforma tinham um declínio a vários níveis, tanto a nível emocional como a nível de outras áreas, e então fizemos um estudo que avaliava as pessoas 20 anos antes da reforma, 20 anos depois, e criámos aqui fatores protetores, tentámos propor um conjunto de fatores protetores em termos biopsicossociais para prevenir o envelhecimento menos saudável. Quando realizámos este estudo, verificámos que um grupo de risco seria o grupo dos cuidadores, portanto, ou seja, das pessoas que de alguma forma estavam a cuidar de uma maneira mais ou menos intensa de outras pessoas com uma dependência também variável. E, portanto, nasceu este projeto. Por outro lado, uma vez que surgiu a nova lei do cuidador, que entretanto teve várias dificuldades na sua implementação e adoção, e que ainda continua a ter, este projeto é um projeto que tem dois momentos. Tem um momento que são estes resultados preliminares que vou apresentar, e daqui a um ano faremos de novo a recolha de dados para vermos se efetivamente esta aplicação desta lei trouxe uma melhor qualidade de vida e menor subcarga nos cuidadores informais. E, portanto, nós temos várias mudanças económicas, demográficas, comportamentais, como o envelhecimento da população, os diferentes padrões de suporte social, não é? Portanto, ou seja, as famílias e o tipo de família modificou, a crescente preocupação pela qualidade de vida, portanto, as pessoas efetivamente estão mais conscientes da necessidade de não é só viver mais anos, mas também viver melhor esses anos. Houve um aumento das doenças crónicas não transmissíveis, o que nós chamamos que são as doenças comportamentais, ou seja, doenças que advêm ou que de alguma maneira estão fortemente relacionadas com o comportamento de saúde, ou seja, poderão ser evitáveis, e as dificuldades dos nossos sistemas de saúde e sociais. E, portanto, nós incluímos neste estudo 371 cuidadores informais, o que foi um desafio, porque também fizemos este estudo durante a pandemia,
E, portanto, foi um grande desafio que tivemos que nos adaptar para conseguir fazer a recolha de dados, sendo que 13,7% estava ao abrigo da lei do cuidador. Então, o que é que nós criámos? Criámos um pequeno questionário baseado na lei, no sentido de tentar compreender até que ponto é que as pessoas tinham conhecimento e usufruíam dos benefícios que a lei devia resultar. E, portanto, os resultados são, de alguma maneira, preocupantes, uma vez que, além de poucas pessoas acederem, há uma série de áreas fundamentais que apenas 20% das pessoas tinham conhecimento ou menos. Como, por exemplo, sentir o papel de, se a pessoa sente reconhecido o seu papel de cuidador, se beneficia de dias de descanso, que nós sabemos que é fundamental, se tem um profissional de saúde de referência, se efetivamente tem um plano específico de apoio à pessoa que está a apoiar, se tem aconselhamento, formação ou apoio para prestar os cuidados de saúde à pessoa, se efetivamente foi encaminhado para redes sociais de suporte ou grupos de ajuda mútua nestas áreas, também se já teve apoio psicológico, se já teve apoio psicossocial, se de alguma maneira já teve informação a nível social, a nível de serviços de ação social, de serviços da segurança social ou de outros serviços específicos, se já beneficiou de apoios ou subsídios por ser cuidador informal, se efetivamente já foi ouvido, ou seja, a questão de dar voz e o envolvimento das pessoas já foi ouvido para a definição de políticas públicas dirigidas aos cuidadores e se beneficia de algum apoio, por exemplo, no caso de ser trabalhador-estudante. E, portanto, os resultados que obtivemos não foram muito animadores e, portanto, é algo que esperemos, talvez daqui a um ano, a conseguir melhorar. As variáveis que utilizámos para cruzar e para compreender e caracterizar a nossa população foi a qualidade de vida e, portanto, verificámos comparativamente à população geral tem uma qualidade de vida menos positiva, essencialmente na área da qualidade de vida social. A nível do suporte social também revelaram comparativamente à população normativa valores menos positivos, especialmente na área do suporte social relacionado com as relações de intimidade e também com as atividades que se desenvolvem no âmbito do suporte social. Em relação à subcarga do cuidador, nas suas várias dimensões, a dependência, ou seja, aquilo que de alguma maneira tem um peso maior na subcarga do cuidador é o nível de dependência da pessoa que cuida, no entanto também a autocrítica, o medo, o sacrifício e a perda de controle também são fatores importantes. Em relação às dificuldades sentidas pelo cuidador, aquela que surge como mais preocupante é a dificuldade a nível do apoio profissional, portanto, ou seja, de outros profissionais, mas também por problemas relacionais com a própria pessoa que cuida, restrições sociais, exigências do cuidar, reações do cuidar e o apoio familiar. Fomos cruzar estas variáveis para tentar perceber a relação que elas têm e de que modo é que se influenciam. Então verificamos que realmente a dificuldade do cuidador, tanto a percepção e as áreas que ele sente mais dificuldade, são aquelas que têm uma maior relação com a sua qualidade de vida, com a subcarga do trabalho e também com o suporte social. E, portanto, se direcionarmos o nosso trabalho para apoiar, compreender melhor e gerir estas dificuldades, poderemos melhorar as outras variáveis. Fomos também identificar algumas pessoas que estão em maior risco, digamos assim, ou seja, as mulheres, por vários fatores, até por serem naturalmente na nossa amostra, não trouxe esses dados porque não tínhamos muito tempo, mas a maior parte dos cuidadores são mulheres, não é? E, portanto, afeta a sua qualidade de vida, as suas dificuldades a nível do suporte social e do cuidar. Ser o cuidador principal, ou seja, nem todos os nossos participantes eram cuidadores principais e, portanto, ser cuidador principal tem um fator que afeta a sua qualidade de vida e também o suporte social. A idade, ou seja, à medida que a pessoa vai tendo maior idade, também tem maior nível de dependência. A percepção de saúde, portanto, foi o fator que nos deu mais peso, foi a percepção de saúde, é como é que a pessoa avalia a sua própria saúde. E, portanto, aqueles cuidadores que avaliam a sua saúde como menos positiva, acabam por ter maiores dificuldades em todas as variáveis em estudo. A escolaridade mais baixa também é um fator de risco, assim como as pessoas que não usufruem da lei do cuidador. Estudámos e tentámos compreender o impacto da Covid nesta situação e, efetivamente, verificou-se um agravamento das condições e da subcarga e da qualidade de vida do cuidador.
E, portanto, estas são as áreas mais frequentemente enumeradas, nomeadamente dificultou o acesso às consultas, dificultou o acesso aos serviços de apoio, maior ansiedade do cuidador e da pessoa cuidada, aumento da sintomatologia, limitou o tempo de contacto com o indivíduo, reduziu a existência de afeto com a pessoa que cuida, aumentou o grau de isolamento e também a da própria pessoa que cuida também se sentiu mais isolada. Então, concluindo as ideias principais a reter neste momento, nesta altura do estudo preliminar, verificamos que há uma percentagem reduzida de pessoas que ainda usufrui do estatuto do cuidador informal e é importante perceber porquê, para poder melhorar esta situação. A Covid agravou as situações dos cuidadores a nível dos cuidados, da condição de saúde, do isolamento, da ansiedade e da preocupação. Sentimos que há várias dificuldades sentidas pelos cuidadores relacionadas, por exemplo, com o apoio específico, ter um plano de intervenção, ou seja, a pessoa ter a consciência que há um cuidado específico em relação à pessoa que cuida, haver um profissional de saúde de referência, beneficiar de períodos de descanso e também ter apoio psicológico, são limitações que vemos com muita frequência e que as maiores dificuldades sentidas estavam associadas às restrições sociais, às reações da pessoa de que a pessoa cuida e também a falta de apoio familiar. São também identificadas pessoas em maior risco e, portanto, quando se montam projetos de intervenção, deverá-se ter em conta que estas pessoas, além do risco de ser cuidador, têm também outros fatores de risco, nomeadamente o ser mulher, a questão da escolaridade mais baixa, ter problemas de saúde e ser o cuidador principal. Então, em suma, são estes os nossos dados atuais e, portanto, qualquer questão, estou aqui disponível. Muito obrigado. Segue-se a nossa colega Sibila Marques. Eu já pus aqui. Ok, obrigada. Deve ser. Olá, boa tarde. O meu nome é Sibila Marques, eu sou investigadora no Centro de Investigação e de Intervenção Social do ISCTE e professora no Departamento de Psicologia. E há vários anos que eu trabalho nas questões do envelhecimento e, em particular, do preconceito a que nós chamamos o idadismo. Quando nós perguntamos às pessoas até quando é que elas querem viver, nos inquéritos, a maior parte das pessoas dizem-nos que querem viver até aos 100 anos. Se vos perguntasse a vocês, pronto, se calhar havia variação, mas muita gente diz que quer viver até aos 100 anos. A verdade é que depois, quando perguntamos também se as pessoas imaginam o que será a sua vida se viverem até aos 100 anos, a maioria das pessoas não tem um grande planeamento do que é que irá fazer durante tantos anos de vida. E a verdade é que se nós em 1920 tínhamos uma esperança média de vida de 37 anos, neste momento temos uma esperança média de vida até aos 81 anos, e em alguns países já nasceram pessoas que irão viver por mais de 100 anos. E o que se espera é que, se a medicina se mantiver como até agora está, que haja muitas pessoas que vivam para mais do que os 100 anos. E, portanto, existe toda uma nova forma de pensar sobre a nossa vida. E, portanto, todas aquelas ideias que nós temos de estudarmos até aos 20 e pouco, para começarmos a trabalhar, para depois, a partir dos 65 ou a 66, nos reformarmos e já não estarmos a trabalhar. Portanto, tudo isso é colocado em causa e hoje em dia assistimos todos os dias a grandes debates, o que é que vai acontecer a alguns sistemas fundamentais na nossa sociedade, como o sistema das pensões ou os sistemas de saúde. Agora, exigir às pessoas que continuem ativas e saudáveis por muito tempo, exige também que nós mudemos a maneira como pensamos o envelhecimento. Quando a Organização Mundial de Saúde, em 2015, fez um relatório internacional para a promoção do envelhecimento ativo e saudável, fez consulta a vários organismos ao nível internacional e uma das barreiras principais à manutenção de um envelhecimento ativo e saudável ao longo da vida foi sempre referido como o preconceito e a discriminação que existe contra as pessoas mais velhas, que mesmo quando querem ser ativas, por exemplo, querem continuar a trabalhar a partir dos 45 anos, sentem muita dificuldade em voltar ao mercado de trabalho. E, portanto, devido a este resultado no relatório de 2015, a OMS decidiu lançar um outro relatório em 2020, que se chama, no âmbito da campanha global contra o idadismo, e o relatório chama-se o Global Report on Ageism.
E foi nesse âmbito desse trabalho que eu participei e que vos trago aqui um pequeno resumo do trabalho que nós fizemos. Portanto, o que é o idadismo? Portanto, à semelhança do racismo e do sexismo, são as atitudes em relação a uma pessoa por determinada característica ou grupo a que essa pessoa pertence. No caso do idadismo tem a ver com a idade e, portanto, nós sermos discriminados simplesmente por termos uma idade ou outra. O idadismo é muito prevalente, a OMS no relatório apresenta que cada uma em 2 pessoas já foi alvo de discriminação face à idade em algum momento da sua vida, e nós somos, os principais grupos discriminados são os mais velhos e os mais jovens, que também são muito alvo de discriminação face à idade, por exemplo, no mercado de trabalho. E, portanto, é muito prevalente e tem a ver com o quê? Tem a ver com a forma como nós pensamos, sentimos e nos comportamos em relação a uma determinada pessoa por ela ter uma certa idade. Por exemplo, achamos que todas as pessoas mais velhas são doentes, achamos que sentimos muita pena das pessoas mais velhas, é o sentimento que normalmente as pessoas nas sociedades têm, e muitas vezes agimos de forma discriminatória, por exemplo, achando que eles já não são capazes de desempenhar certas funções. No relatório global contra o idadismo, que vocês encontram disponível na internet, estão enumerados vários capítulos. Esses capítulos foram feitos com base em revisões sistemáticas da literatura que foram pedidas a várias equipas internacionais e que focavam os seguintes aspectos: a prevalência do idadismo, as consequências que o idadismo tem ao nível internacional, os determinantes, ou o que é que causa o idadismo, não podemos falar em causas, portanto, os determinantes do idadismo e as intervenções. O trabalho que eu coordenei era o dos determinantes do idadismo. Então, nós partimos de uma base de dados bastante ampla de artigos que foram usados para todas as 4 revisões sistemáticas da literatura, portanto, a partir de 21.000 artigos, e fizemos todo um processo de revisão sistemática da literatura e terminámos, a minha equipa era uma equipa internacional com 6 pessoas, e terminámos com 199 artigos que nós elegemos como estando a falar sobre determinantes do idadismo. Pronto, todos os pormenores técnicos depois estão na publicação se tiverem interesse, mas no final nós acabamos com este conjunto de determinantes que nós colocamos a 3 níveis de intervenção. Há um nível que nós chamamos intrapessoal, quer dizer, individual, que são, por exemplo, o nosso medo da morte, e nós sabemos que o medo que temos da morte e a forma como encaramos a morte está na base do preconceito contra as pessoas mais velhas, o facto de termos ansiedade e pensamentos ansiogénicos em relação à forma como vamos envelhecer, alguns traços de personalidade, como, por exemplo, a conscienciosidade, a agradabilidade e a extroversão, estão ligados também com a questão do idadismo, e se temos ou não uma orientação coletivista. Portanto, as pessoas que têm mais orientação coletivista seriam menos idadistas. No caso do idadismo contra nós próprios, o que nós encontramos foi que as pessoas que têm um melhor estatuto de saúde são menos idadistas em relação a si próprios, portanto acham que vão envelhecer melhor. Ao nível interpessoal ou intergrupal, nós encontramos algumas variáveis que têm muita importância para a forma como nós pensamos as políticas sociais neste domínio. Por exemplo, a quantidade e a qualidade do contacto que nós estabelecemos entre as gerações é um preditor importante do idadismo. Portanto, isto tem grandes consequências ao nível de como nós pensamos as nossas práticas de trabalho, criando, por exemplo, forças de trabalho intergeracionais, ou a forma como construímos as nossas sociedades que devem ser intergeracionais. A qualidade e o contacto que temos com os nossos avós, portanto, as pessoas que têm melhores contactos com os avós ou mais positivos tendem a ser menos idadistas. Os anúncios que aparecem, a forma como as pessoas mais velhas são apresentadas nos anúncios de televisão ou dos meios de comunicação social tem muita importância. O que nós mostramos em imensos artigos é que bastava mostrar imagens mais negativas de algum atributo do envelhecimento que ativava imediatamente imagens muito negativas sobre o envelhecimento nos leitores. E depois, ao nível mais institucional, apareceram-nos 2 fatores que têm a ver com os recursos económicos disponíveis e com o número de pessoas idosas que existem nas nossas sociedades, que, pronto, quando há um número muito elevado de pessoas idosas e poucos recursos económicos, o idadismo contra as pessoas mais velhas aumenta. E, portanto, a partir desta lista de determinantes, foi possível fazer uma série de recomendações em termos de políticas públicas e de outros campos que deviam ser estudados, nomeadamente, por exemplo, a legislação, que é um fator extremamente importante, mas que existem pouquíssimos estudos
empíricos sobre eles. Terminava então com as conclusões. Portanto, o idadismo é uma forma prevalente de discriminação, pode tomar várias formas e é multideterminado. O combate ao idadismo envolve vários fatores em muitos níveis de análise. É necessário usar diferentes tipos de intervenções e métodos de investigação para garantir o sucesso de combate ao idadismo. E uma abordagem interdisciplinar e que envolva múltiplos stakeholders é necessária para garantir uma sociedade para todas as idades. Se tiverem interesse, podem consultar o site da OMS, onde estará lá o Global Report on Ageism e toda a campanha contra o idadismo que eles lançaram desde março de 2020. E muito obrigada. Muito obrigado nós e pelo rigor da gestão do tempo. Como se diz no fogo de conselho, prepara a Marisa Cebola. Não está? Ok. Estou a fazer F5, mas não estou a conseguir. Sim. Teoricamente, Sim, foi isso que eu fiz, depois fiz F5. já está. Intervenção de não quer passar. Não tem projeto? Ah, ok. Já Era está. muito parecido com o fundo que dava. Peço desculpa. Era só para ver se estavam com atenção. Desculpem. Boa tarde a todos. Um primeiro cumprimento para os colegas da mesa, um cumprimento para vós que despenderam o vosso tempo para estar aqui connosco. Muitíssimo obrigada. Eu poderia vos dizer que sou a Teresa Tomás, mas lamento, sou a Marisa Cebola, faço parte da equipa deste projeto de investigação. A Teresa teve um imprevisto de saúde e não pode estar aqui connosco hoje, mas venho eu que integro esta equipa, que é composta pela Teresa, a Beatriz e o Miguel, e vem no seguimento das apresentações das colegas também. O nosso trabalho é na população idosa. Eu venho da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, do Instituto Politécnico de Lisboa e do nosso Centro de Investigação, o HTRC. A população idosa é uma população sobre a qual recai muito do nosso interesse. A nossa equipa é composta por fisioterapeutas, nutricionista, que sou eu, e o Miguel, que é médico, e já há alguns anos que nós desenvolvemos trabalho da promoção de estilos de vida saudáveis na população idosa. E aqui este trabalho vem na sequência de uma situação que nenhum de nós estava à espera, que foi termos que estar todos retidos em nossas casas por causa da pandemia. E nós pensámos, ok, nós sabemos que o envelhecimento por si só traz alterações da composição corporal, e daí a importância de sermos ativos durante toda a nossa vida. E o que é que acontece a estas pessoas idosas que já têm alteração da sua composição corporal? O que é que lhes acontece depois delas estarem obrigatoriamente, ainda por cima sendo uma população de risco, estarem fechadas em casa? E, portanto, vamos tentar perceber o que é que acontece e vamos fazer algo por estas pessoas. E foi com esta base que nós criámos este trabalho, que teve como objetivo principal a implementação de um programa de atividade física e que vai promover a mobilidade, o equilíbrio e a coordenação através da implementação da marcha nórdica. Basicamente, aquilo que nós fazemos é uma primeira avaliação
dos idosos que se predispõem a trabalhar connosco, e essa avaliação é feita pelas 3 áreas, portanto, médico, fisioterapia e eu, nutricionista. Fazemos vários testes de marcha, de equilíbrio, de composição corporal e de hábitos alimentares, e depois há um programa de marcha nórdica que nós sabemos que promove também a prevenção da perda da massa muscular. Aqui, basicamente, para vos dizer aquilo que nós fazemos, quais são os instrumentos que nós utilizamos, e são aqueles que, em princípio, são aqueles que são, está-me a faltar o termo, validados para estudarmos estas diferentes áreas. E numa primeira fase há 2 sessões semanais de exercício, e essas sessões são presenciais, e depois há uma sessão que é feita em casa por cada um dos idosos que entra neste programa. Segunda fase, passamos a uma sessão presencial e 2 em casa, e depois, na terceira fase, 3 sessões de exercícios já em casa e uma sessão presencial por mês. Tudo isto acompanhado por sessões periódicas de aconselhamento e ensino nas diferentes áreas. Nós ainda não temos os resultados finais, porque nós começamos com este estudo há pouco tempo. Ainda não temos resultados finais, temos uma boa adesão. Não sei se vocês têm conhecimento de trabalhos nesta área, mas o difícil aqui não é trabalhar com os idosos, o difícil é conseguir recrutá-los para fazerem estes programas. Não temos um N muito elevado, temos o N que é o possível, mas das pessoas que temos tido uma grande adesão. Estamos a fazê-lo, a nossa escola é na Expo, e, portanto, estamos a fazê-lo juntamente com a Junta de Freguesia de Moscavide. Era isto que vos tinha para comunicar, e obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Muito obrigado. Só uma pergunta. A Ana Patrícia Rocha não está na sala? Ok, obrigado. Já tem-se carregado a sua comunicação? Pronto. Então vai a seguir também, que não estava aqui. Força, já está. Já, take the floor. Ok. Se eu conseguir ver o rato. Eu não estou a conseguir ver o rato. Se calhar vou necessitar de ajuda, porque entretanto... Agora sim. Isto é o que faz estar habituados a usar não usar rato no portátil. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade para estar aqui presente. Eu não irei falar sobre velhice, mas também poderia ser, até porque os compostos ativos presentes na cereja também têm um papel ou efeito benéfico ao nível do envelhecimento. Este trabalho enquadra-se ou vem no seguimento de um projeto que tivemos aprovado no âmbito do Portugal 2020, um projeto de copromoção, e que basicamente é um projeto em que utilizamos a cereja de Fundão como promotora da saúde. Eu venho da Universidade da Covilhã, chamo-me Luís Silva e sou investigador do SICS, que é o Centro de Investigação que faz parte da Universidade da Beira Interior. O título do meu trabalho ele está demasiado longo, porque entretanto eu percebi que não poderia falar de tudo e vou só falar de um bocadinho, e há parte do título que eu não irei abordar, concretamente a parte, digamos assim, física.
Ora bem, começando, dizer que a cereja é um fruto vermelho que é muito rico em compostos bioativos esses que acabam depois por ter um conjunto de efeitos benéficos em termos de saúde. Dentro destes compostos bioativos e com propriedades benéficas em termos de saúde, poderíamos mencionar alguns compostos voláteis, poderíamos estar a falar também da sua riqueza em potássio, também alguns ácidos orgânicos, em especial o cítrico, algumas vitaminas, como sejam, por exemplo, o ácido ascórbico, alguns açúcares, principalmente pelo equilíbrio que a cereja tem entre a glucose e a frutose, daí apresentar também um baixo índice glicémico, eventualmente ao nível do triptofano, da serotonina, melatonina, compostos bioativos que são bastante significativos, que têm uma importância significativa em termos do âmbito do sono. A questão dos carotenoides, devido às suas propriedades antioxidantes, também e uma classe, que é a classe que nós mais nos temos focado, que têm sido os compostos fenólicos. Dentro dos compostos fenólicos, nós temos dois grandes grupos, que são, no fundo, os compostos corados e que são responsáveis pela coloração vermelha da cereja, e os compostos fenólicos não corados, que serão todos os outros que fazem parte desta família. O primeiro trabalho que nós fizemos foi exatamente efetuar a caracterização fenólica de 23 variedades de cereja proveniente de Fundão, e que para isso recorremos a um equipamento que é o LC-MS, para identificação e para quantificação HPLC com detector Diode Array. O que é que nós verificamos? Que a cereja é extremamente rica em compostos fenólicos, daí que tínhamos identificado 42 compostos fenólicos por LC-MS, e esta família de compostos fenólicos foi agrupada, digamos assim, em 19 ácidos hidroxicinâmicos, 2 hidroxibenzoicos, 13 flavonois, 5 flavanoteresóis, 2 flavonas e 1 flavonol. Sendo que as variedades Sunburst e a Távora foram as variedades que apresentaram maiores quantidades em termos de compostos fenólicos não corados. Dentro desta classe, destacar os ácidos hidroxicinâmicos, ou seja, as cerejas são fundamentalmente, ou apresentam uma riqueza bastante considerável em ácidos hidroxicinâmicos, concretamente nos ácidos clorogénicos, ou seja, derivados dos 3 e o 5 clorogénico, ou seja, também conhecidos por 3 e 5 cafeilquínico, e o ácido hidroxicinâmico, o ferúlico. Por sua vez, também efetuámos a quantificação dos compostos corados, ou seja, das antocianinas, que são os compostos vermelhos, e nestas variedades, nas 23 variedades avaliadas, verificámos que a variedade Távora e Garnet foram as variedades mais ricas neste tipo de compostos, concretamente ao nível principalmente a principal antocianina quantificada e identificada foi a cianidina 3-O-rutinósido. Seguidamente, passámos à quantificação dos minerais, ou seja, para isso recorremos ao ICP-MS, e também à absorção atómica, tendo sido identificados 27 minerais. Desses 27 minerais, observamos uma grande riqueza em potássio, que já era expectável, também magnésio, cálcio e ferro. Além disso, também, a cereja tem a particularidade de apresentar quantidades vestigiais em termos de sódio, o que acaba por ser bastante benéfico, pensando, por exemplo, na alimentação de pessoas hipertensas. Neste caso também, verificámos que a variedade celeste, neste caso, foi aquela que apresentou os maiores teores mais elevados em minerais. Seguidamente, na parte físico-química fizemos muito mais do que isto, como é evidente, fizemos uma caracterização muito ampla da cereja e depois passámos a fazer alguns ensaios, tendo em vista a cereja como promotora da saúde. Hoje apenas irei falar de forma muito sucinta sobre a atividade anti-inflamatória e o que é que nós utilizamos. Neste caso, utilizámos uma variedade, que é uma variedade regional da região de Fundão, que é a variedade Saco, e preparámos 3 extratos diferentes, ou seja, aquilo que nós designamos por um extrato total, é um extrato enriquecido em fenóis corados e não corados. A fração corada, ou seja, é um extrato rico em antocianinas,
e depois a fração não corada, que é um extrato, digamos assim, rico em compostos fenólicos não corados. No primeiro ensaio apenas fizemos a viabilidade solar, recorrendo aos ensaios MTT e LDH, e verificámos que os extratos de cereja não tinham efeito sobre a viabilidade, neste caso, dos macrófagos. Seguidamente, fomos avaliar o seu efeito, ou seja, as células foram estimuladas com LPS, no fundo como agente agressor, digamos assim, e fomos verificar a produção de óxido nítrico, que está diretamente relacionado com os processos inflamatórios, ou seja, sempre que nós temos um processo inflamatório, o nosso organismo acaba por produzir óxido nítrico. Além disso, previamente também já tínhamos feito o ensaio antioxidante contra o radical óxido nítrico e também verificámos que a cereja tinha essa capacidade de interceptar os radicais de óxido nítrico. E o que é que verificámos? Que, na verdade, a cereja apresenta potencial anti-inflamatório, dependente da concentração, e suspeitamos que esta mesma atividade esteja diretamente relacionada ao seu potencial antioxidante, principalmente da presença de compostos bioativos. Como disse, eu vim aqui apenas falar, porque estou limitado no tempo, ou seja, falei apenas desta parte da atividade anti-inflamatória, mas nós temos, sensivelmente, neste projeto, temos aproximadamente 20 artigos científicos publicados com a cereja de fundão, e dentro desses artigos poderíamos conversar um bocadinho, desde a parte antioxidante, poderíamos estar a falar aqui de diabetes e do potencial da cereja ao nível da diabetes, poderíamos estar a falar aqui da cereja e do potencial em termos de alguns tipos de cancro, concretamente estômago e próstata, não só da cereja, mas também dos subprodutos, que é, no fundo, um trabalho paralelo que nós aproveitamos também para desenvolver, mas poderemos falar sobre isso depois na última parte das apresentações, digamos assim. Por isso, resta-me apenas agradecer a oportunidade que me foi dada para vir falar um pouco da cereja de fundão e qualquer coisa que pretendam saber, e dentro dos meus conhecimentos terei todo o gosto em partilhar convosco. Muito obrigado. É sempre bom termos bons motivos para comer mais cereja. Ana Patrícia Rocha. Isso é que era habilidade. Isso é que tinha sido habilidade. Estão muito caras. Okay. Boa tarde. Eu vou fazer a apresentação em inglês. Okay. So, I'm a researcher at IETA, the Institute of Electronics and Informatics Engineering of Aveiro, which is part of the University of Aveiro, and the LASI, the Intelligent Systems Associate Laboratory. IETA is divided in three main groups: the Informatics Systems and Processing, Biomedical Informatics and Technologies, and Intelligent Robotics and Systems. The authors of this work are part of the second group. However, IETA has a mission that is common to all groups of developing intelligent systems for human assistance, with which our work is well aligned. Starting with the motivation of our work. What is aphasia? Aphasia is a language disorder caused by damage in a specific area of the brain, which can affect the ability to speak and/or understand, among others. To help people with aphasia communicate, there are devices, systems, strategies and tools called Augmentative and Alternative Communication, or AAC. Technology-based AAC usually relies on mobile devices and their screens, together with touch, eye gaze, or brain-computer interfaces to write words or compose short sentences. However, these systems have several disadvantages, such as not being suitable for all parts of the day, especially when lying in bed, and/or may be considered too intrusive by the users. They also mostly focus only on supporting communication between the person with aphasia and other people, and not the other way around.
In this context, AFALARM is a project that aims at developing solutions for people with aphasia that help them communicate with others anywhere and anytime, and therefore helping them lead a more independent and active life. AFALARM is an international project involving several partners from 3 different countries. For more information about the project, you can visit the website indicated in the slide. In the scope of AFALARM, our objective is to design and implement a solution that supports two-way communication in the bedroom scenario where the user is lying in bed. We propose a system that allows the main user, the person with aphasia, to use arm gestures to send specific messages to, for example, a caregiver. The caregiver receives the message and can send back a confirmation or a question. The person with aphasia then listens to the caregiver's message through a speaker in the bedroom and can then reply using, again, gestures. So we implemented the first prototype of the proposed system, where we use a smartwatch to enable gesture input. The smartwatch sensor data are sent to a processing unit. In this case, we are using a Raspberry Pi, which then sends a message to the caregiver's smartphone when a predefined gesture is recognized. The caregiver can use an application to see the message, but also send a simple confirmation or a yes or no question. The message from the caregiver is played in a speaker that is connected to the processing unit. Regarding gesture input modality, the first step is collecting the data sent by the smartwatch. Then 20 different features are extracted from this data using a sliding window of 1 second without overlap. The next step is gesture classification, where we considered 5 different gestures, which are represented in the figure, including knock on the mattress, twist the wrist, clean the mattress, make a circle in the air, and a come to me gesture. Classification is performed using a model that was trained using the support vector machines algorithm and data collected from 10 different subjects. This algorithm is shown to achieve a mean overall accuracy of 92%. The final step is to make a decision on the recognized gesture using the last 3 consecutive windows. So I'm now going to show a short video. Okay. So at the top you can see a person representing the person with aphasia, and at the bottom a person representing the caregiver. Okay. So the first user makes a gesture that activates the system and sends a notification to the caregiver. The caregiver can then use the application to send different questions. Is it an emergency? Need water? Okay. So you can see that the first user answers the question using specific gestures that correspond to yes or no. Finally, the caregiver can send a message saying that they are coming. So we are currently working on improving this prototype by adding local feedback, improving the text-to-speech, exploring other output modalities, improving the gesture recognition using the smartwatch, but also exploring a radar for complementing or even replacing the smartwatch. Regarding gesture recognition,
We are completing a study with the smartwatch dataset corresponding to 10 subjects, but we are also already carrying out new data acquisitions with more subjects. We are also collecting data from several subjects using the radar. So here are some references of preliminary results and also 2 master's dissertations that were completed in the scope of the AFALARM project. So I would like to end this presentation by thanking the volunteers who participated in the data acquisitions and in the prototypes demonstration, and also to FCT for supporting this work in the context of the AFALARM project and IETA. And thank you for your attention. Muito obrigado pelo rigorosíssimo cumprimento do tempo. Eu convido-o a vir para aqui, com máscara ou sem máscara, com distanciamento ou sem distanciamento, mas para agora podemos fazer algumas perguntas. Pode alguém querer fazer perguntas? E pronto, estamos concluída esta primeira parte das apresentações. Compete-nos agora a todos nós pormos as questões que ficaram por pôr, partilhar as nossas opiniões ou eventualmente sugestões para ajudar à investigação dos nossos colegas. Estou-me a sentir sobre um interrogatório policial, mas não interessa. Podemos utilizar esta é uma velha técnica, não apoiada por tecnologia, mas funciona sempre, que é a mão à frente da luz. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Podemos pôr uns aos outros. Peço desculpa. Está mesmo debaixo do farol. Faz favor. Não, de momento, não sei se está ligado. Eu acho que está ligado. Não dá? Está ligado. Ok, então respondendo à pergunta, neste momento ainda não. Estamos a começar a fazer com pessoas saudáveis, neste caso, também para perceber se funciona, mas a ideia será sempre fazer também depois uma avaliação, nem que seja com um número reduzido de pessoas com afasia. Claro que o maior número possível, claro, mas há sempre algumas restrições. Eu não sei se percebi a pergunta toda, mas nós temos colaboração com terapeutas da fala e, portanto, teria esse acompanhamento, sim. Mais alguma pergunta? Está difícil isto, mais do que vocês imaginam. Julgo que não, também podemos pôr uns aos outros. Eu queria fazer uma pergunta ao colega das cerejas do Fundão. Com certeza. E o que é específico das cerejas do Fundão em relação às outras cerejas? Serem mais caras. Cera de Fundão. Não, por acaso eu gosto muito, por isso é que estava a perguntar. Sim, se compararmos as cerejas de Fundão com as cerejas de Rezende, ou seja, no fundo, as duas regiões competitivas, em alguns aspectos não há assim grandes diferenças. Há algumas diferenças em termos de variedade. Isto porquê? Porque há variedades que, devido à sua fisionomia, são mais propensas e mais ricas em compostos bioativos, que têm a ver com a sua cor, etc., com o seu tamanho, com o seu teor em água e, consequentemente, também mais ricas em compostos bioativos. Ou seja, não falaria tanto da região de Rezende comparativamente à região de Fundão, mas vamos falar de uma forma geral das cerejas, que no fundo foi aquilo que eu falei, ou seja, dentro das variedades há oscilações bastante consideráveis em termos de compostos bioativos. E no fundo é essa parte dos compostos bioativos que nos interessam, principalmente quando nós pensamos como promotores da saúde e automaticamente se estamos a falar de um fruto rico. Quanto mais rico for em compostos bioativos, maior será o seu potencial em termos de promoção da saúde. Então as cerejas são melhores que as outras frutas?
As cerejas são um fruto rico em compostos bioativos, mas poderíamos estar aqui a falar noutros, poderíamos estar a falar do mirtilo, que é também um fruto com que trabalho também, entre outros. Ou seja, não poderemos focar apenas no fruto, é um fruto que tem a particularidade de ser, no fundo, um fruto vermelho e ser bastante rico em antocianinas e compostos fenólicos não corados. Isso é extremamente benéfico porque os compostos fenólicos têm vários efeitos em termos de saúde, desde a questão das doenças crónicas, desde a parte da diabetes, desde a questão do envelhecimento, ou seja, são frutos com muito potencial, tendo em vista, no fundo, um envelhecimento ativo. Sendo, curiosamente, todos exóticos. Exóticos, a cereja não é propriamente... Não é do Japão? Quer dizer que é um fruto exótico... Não, exótico no sentido que não são endógenos, não são de cá. Sim, mas quando falamos numa coisa exótica, pensamos logo num clima diferente, não é? Estou a falar no sentido técnico. Vieram de fora, não são autóctonos. Não são espécies autóctonas, são espécies que nós trouxemos. Sim, e continuamos inclusive, algumas das variedades acabam, pois, por ser, entre aspas, importadas de países como os Estados Unidos e não só. Mas sim, a tendência é... Mas os Estados Unidos, eles não são autóctonos dos Estados Unidos, pois não? Também não, há variedades que são desenvolvidas, ou seja, ela teve uma sequência, ela começou a aparecer na China e depois teve, digamos assim, um deslocamento a nível mundial. Mas tem havido vários estudos também em termos de variedades. Nós, aquilo que nos preocupa mais é perceber quais são as variedades com maior potencial em termos de compostos bioativos, para eventualmente depois utilizar essas variedades. Neste caso, na que eu falei, a saco, é uma variedade regional, ou seja, aquela que foi testada em termos de atividade anti-inflamatória, é uma variedade regional que tem, digamos assim, uma grande importância na região do Fundão. Eu fiz a pergunta de ser autóctone por causa dos impactos ambientais da exploração dos frutos ricos em princípios bioativos, não é? Vida é o abacate, vida é os citrinos que nós importamos, que já são uma ruína do ponto de vista hidrológico, mas já estão cá desde o tempo dos árabes. Agora, o abacate chegou agora, não é? E pronto, foi um bocadinho na lógica dos equilíbrios ambientais com os modismos das alimentações saudáveis. Perguntas? Ok, mais alguma pergunta da mesa? Eu acho que também não temos que nos penitenciar, esgotada a nossa curiosidade, vamos aproveitar o tempo que resta para as nossas investigações. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela vossa disponibilidade, muito obrigado pela vossa generosidade em partilhar connosco as vossas investigações. Para o ano haverá Ciência 23, seguramente, se me convidarem cá estarei. Obrigado.